Bom, esse é meu slide de apresentação aí. Eu nasci no ano de 1985. Na minha infância, eu escutava muito relatos de familiares que eram lá da Ilha do Marajó, né? Aliás, a origem da minha família é lá da Ilha do Marajó, né? A Ilha do Marajó aí que está nos noticiários, infelizmente, com uma realidade muito triste, né? Pois é. Inclusive, esses problemas sociais têm desde aquela época. Então, a minha origem familiar é lá do Marajó, e eu sou sobrinho de um prefeito que, na década de 70, atuava lá, que era o Guilherme Costa. Ele era prefeito de uma cidade chamada Cachoeira do Arari, e numa das andanças dele lá pelo Marajó, né, visitando comunidades, que ele era estudante de medicina, e ele foi perseguido por uma luz, e ele chegou até mesmo a atirar nessa luz e tal, coisa que aconteceu na estrada. Uhum. E uma vez, numa reunião familiar, já na década de 90, esse meu tio, conversando com meu avô, contou essa história, e eu fiquei fascinado por essa história, né? Foi o primeiro relato que eu ouvi sobre luzes, né? Depois disso entrou meu pai no circuito, meu pai também chegou a ver umas luzes, uma vez uma luz, né? Mas eles diziam que era a mãe do campo, não se falava nessa história de disco voador, de ET. Para eles era uma entidade do folclore, né? Uma entidade que protegia a natureza, né? Era uma coisa natural, né? A mãe do campo, né? Eles diziam que era responsável por esse fenômeno, né? Mas a mãe do campo é o mesmo que o pessoal aqui do sul chama de mãe do ouro, não? Eu acho que é. Deve ser, né? Deve ser. ser. Eu acho que é. O Pablo Villarrubia, uma vez a gente estava conversando, né? Há um tempo atrás aí, ele estava falando sobre essa questão do folclore. Muitas coisas estranhas que acontecem no nosso folclore brasileiro como um todo, tem toda uma característica ufológica, né? A história do boitatá, sim, né? Sim. Lobisomem. Tem algum ponto ou outro tem alguma coisa ligada com o fenômeno ufológico, né? Sim, sim. Então tá. Tem em uma das viagens que a gente foi fazer, lá em Minas Gerais, estávamos eu, Riba Menezes e o Júlio Duque, e tivemos a oportunidade de conversar com uma pré-adolescente, né, que tem alguns probleminhas, e esse programa ele não foi ao ar por nossa decisão, até mesmo para protegê-lo, né, desse assédio, né, de falar que a gente quer mostrar. O Riba já falou algumas vezes desse menino, mas a gente teve uma conversa com ele, né? Ele conversou com o Riba, ele quis conversar com o Riba particularmente, e depois quis conversar comigo e com o Júlio Duque particularmente. E a vida dele é jogar videogame, né? Ele fez algumas cirurgias na cabeça, né? Mas a gente não entende porque ele sabe de tantas coisas, já que a vida dele é só videogame. Ele fala que ele tem alguns amigos, né? E foi ele que falou com o Riba por telefone. Uma vez a mãe dele colocou ele no telefone e o Riba foi até a piscina e falou: não, pode ficar tranquilo que quem está aí são os meus amigos. E de repente saiu eu não lembro se foi de dentro da piscina ou de trás da casa, saiu um negócio assim, disparou pro espaço assim, cara. E o Riba até entrou de medo. Por quê? Porque não sabe o que é. E logo depois ele conseguiu fazer aquela filmagem OVNIs na minha casa. Você pode ir lá no canal, na Trilha dos OVNIs do Riba Menezes, que tem esse vídeo. Acho que também tem repostado aqui no Brasil UFO, mas é OVNIs na minha casa e os objetos parados na casa dele. Mas esse menino aí, só pra falar o que o Heitor falou, a primeira coisa que ele falou, vocês não podem esquecer o folclore. Ele falou várias vezes, cara, do folclore. E a gente ficou, né? O que ele tá falando do folclore, né? Aí, durante a viagem, depois que a gente saiu da casa dele, todo mundo falava de folclore. E não é uma coisa tradicional, mas é uma coisa que dentro do meu coração sempre mostrava que os antigos, né, Heitor?
que os antigos falando de que viu lá o lobisomem, que viu não sei o que, tudo virava folclore, é crendice popular, e nunca ligavam ao assunto da ufologia, né? Você tem essa mesma percepção, Heitor? Tenho, e eu complemento com um detalhe, né? Nós temos história de fantasmas, né? Nós temos história de lobisomens, né? Mas nenhuma dessas histórias foi investigada por instituições militares, né? A Marinha se envolveu nessa história, o SNI se envolveu nessa história, a Aeronáutica, né, se envolveu nas investigações dessas luzes, né, atrás de informações. Então, assim, de todos esses mistérios que nós temos, né, o que trouxe dor de cabeça e envolveu instituições militares foram justamente os OVNIs. Beleza, como eu ia dizendo lá, né, em 1977, entre os estados do Pará e do Maranhão, né, nós tivemos uma grande onda ufológica, né, que é o famigerado fenômeno chupa-chupa, e próximo à localidade de onde tem rios, né, houve o ataque dessas luzes. Esse PowerPoint aí que eu voltou ao normal, né? Esse PowerPoint que eu trouxe aí foi de uma palestra que eu fiz aqui em Belém, né? Esse mapa aí é a região metropolitana de Belém, né? E todas essas localidades houveram ou avistamento ou ataques, né? Todas essas localidades que estão em colorido, né? Pode passar o slide aí. Vamos lá. Tá. O primeiro avistamento que teve aqui na nossa região aconteceu num bairro chamado Marambaia, né? E saiu no jornal aí, graças a um trabalho do professor Rubens Moura, né? Que ele era professor de geografia e astrônomo amador, e ele conseguiu visualizar esse objeto, né? E aqui uma curiosidade, a nossa amiga aí, a Lígia, né? Ela sentiu um incômodo na vista, né? Por coincidência, no jornal ele também sentiu coincidência ou não, né? Ele também sentiu um incômodo na vista. Quando ele estava na casa dele, ele viu um objeto, né, de manhã no espaço aéreo, e ele colocou a luneta. Quando ele colocou a luneta e ele estava observando o objeto, ele sentiu uma agonia, né? Como queimou se a retina do cara, né? Oi? Tipo, queimou a retina do cara ali, né? Queimou a vista do cara. E assim, foi algo que aconteceu durante o dia, entendeu? Uhum. É bem curioso. E assim, se eu não me engano, a data desse jornal é do dia 18 de outubro de... tá ali embaixo, 18 de outubro de 76. Sim, página 15. Isso, eu deixo a fonte aí, porque eu sei que tem aqueles colegas que são caxias que vão atrás, e tem que ser mesmo, tá certo? É isso aí. Vão verificar, será que o Heitor tá falando a verdade? Bora lá olhar. Então, olha que curioso, 18 de outubro é quando é publicado, e essa mesma data, 18 de outubro de 1977, ou seja, um ano depois, acontece a Noite do Terror na Amazônia. Essa data, 18 de outubro, houve uma série de ataques, e isso foram documentados tanto nos jornais da época, quanto nos relatórios dos militares. Eu gosto dos relatórios militares porque eles trazem precisamente a data, o dia e a hora das ocorrências, né? E esse não sei explicar para vocês, tá aí uma das grandes dúvidas que eu tenho, por que essa data, 18 de outubro de 77? É como se tivesse virado uma chave lá e soltaram essas coisas, né? E eles saíram atacando. Nessa noite do dia 18 de outubro, tem ataque em Santo Antônio do Tauá, que é uma localidade, tem ataque em Vigia de Nazaré, tem uma série de ataques que eu não sei explicar. Pode passar o jornal aí. Aí são os trechos do jornal, né, onde ele fala sobre que ele havia pensado inicialmente. Tu quer ler? Tu consegue ler? Porque eu não consigo ler aqui. Então vou ler daqui. Esses que estão destacados, por favor. Um objeto voador não identificado foi avistado ontem nos céus de Belém. Logo pela manhã, inúmeras pessoas telefonaram à nossa redação
dando conta do aparecimento do estranho objeto que foi visto às 22h30 de anteontem e no início da manhã de ontem. A segunda parte agora. O objeto de forma esférica ou de disco emitia uma luz cor metálica cintilante, igual a do espelho quando reflete a luz do sol. Surgiu repentinamente no céu entre as órbitas da Terra e Lua. Direção sul, agora não sei aqui, SWNE, deve estar em inglês, né? Sul-norte, alguma coisa assim. Ponto de referência à Lua na posição astronômica de dia e hora terrestre quando surgiu o objeto. A permanência do estranho objeto teve duração de calculadamente 15 minutos. A linguagem do passado é diferente, né? O que mais me impressionou foi que, ao fixar a vista no objeto que emitia luz, senti que os meus olhos ficaram turvos e ardidos, como se alguém lançasse um feixe de luz. Aí a sequência ali também da terceira parte. Sensação igual... Aí tá fechado ali, presenciava o fato. A princípio pensei tratar-se de um planeta, Vênus, por exemplo, que muitas vezes em determinadas épocas do ano é visível, né, nesse horário. Mas o objeto se movimentava com alta velocidade, parava e logo desaparecia. Não poderia ser um planeta, pois, se assim fosse, ele estaria contrariando as leis da mecânica celeste. Depois lembrei-me da estação espacial Salyut 5. Nossa, nem é mais, né? Mas qual o mistério do seu repentino desaparecimento? Exploração ou desintegração? Seria um disco voador que muita gente fala por aí? Aos quais são atribuídos origens diversas, como engenho de guerra russos, americanos ou chineses, fenômenos meteorológicos, aeronave espacial, extraterrestre ou uma ilusão de ótica, francamente, como não sei explicar. Isso aí. Pois é, aí olha só, nós estamos em 76, né? E essas estruturas já estão sendo avistadas, né? E o próprio jornal aí trouxe a informação, né, de que várias pessoas da cidade estavam ligando para a redação e informando sobre o aparecimento dessas estruturas, né? Aí é o satélite, né, que já, se não me engano, já foi até desativado, né, o Salyut. Uhum. Pode que passar. Que é o que ele mencionou ali no texto. Tá. Esse aí é um caso, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele é bem complexo. Mas é o caso de uma senhora que estava gestante, né, de um bebê, se não me engano, com 6 meses, quando uma luz atacou o casal, né? O casal da fotografia ali é a Silvia Mara, que na época devia ter 17 anos, e o marido, com 21. Eles moravam nessa casinha aí, bem humilde, próximo a um rio. Inclusive, essa imagem que tu tá usando no fundo aí, da nossa apresentação aqui, Cleiton, quando você vai chegando na casa deles pelo rio, uma paisagem muito parecida com isso aqui. Muito. Você imagina você à noite ali, hein, cara? Num lugar desse aí, hein? O que vocês faziam? Vocês conhecem o Rony Vernet, né? Conhecem, sim, óbvio. Sim. Conhece. A gente foi na beira desse rio aí durante a noite, entendeu? De um rio muito parecido, pra gente sentir a emoção ali, né? De estar naquele lugar e de tentar imaginar como foi o desespero. Pode voltar lá. Ali você tem, ali num lugar desse aí você tem várias formas de morrer, né, cara? Picada de cobra é um risco muito grande, você pisar numa cobra de noite.
cobra, os insetos que te picam também ali, né? Imagina o tanto de mosquito ali em você, né? Talvez, não sei se essa região tem jacaré, não sei. Tem, mas não é assim como se fosse no Pantanal, entendeu? Ah, Mas tá. tem uma coisa bem interessante. Você tá andando naquele solzão de 1 hora da tarde na calha do rio e tá escuro a floresta, porque as árvores elas fazem o encobrimento do rio, Só entendeu? entra Aí, uns fachos de luz, né? isso, entendeu? É Hum, exata. Eu olhei aqui, eu bati com o olho, me remeteu a isso. pois é, Pode, cara. pode continuar lá. Tem que ter coragem pra andar num lugar desse aí. Não é fácil, com certeza. Pois é, nessa época lá, essa localidade onde eles moravam, não tinha acesso por estrada, era só embarcação. E esse casal foi vitimado por essas luzes. Eu consegui localizar já os dois. É, Devido ao estado de saúde mental da vítima principal, né, que é a esposa, né, que é a dona Silvia Mara, e um acordo que eu fiz com a família, né, eu acabei não achando certo entrevistar ela devido ao estado psicológico, né, e eu sei que toda vida que você vai tocar nesse assunto, a maioria das pessoas se emocionam, né, então não achei certo, mas eu localizei o marido dela, eu conversei, ele confirmou algumas e, e, e tirou outras de realidade, né. Depois eu falo melhor sobre isso aí, porque tem outros slides aí, né?